Começando aqui a nossa aula magra e definida treinando em casa depois dos 30 anos, tá? Hoje a gente vai falar muito sobre a questão de treinamento, eu vou explicar para vocês os bastidores por trás do emagrecimento, de um emagrecimento para que você não fique flácido, um emagrecimento definitivo. Vou explicar tudo o que acontece por trás, como é que os profissionais eles fazem para fazer você realmente conseguir emagrecer com qualidade depois dos 30 anos e, claro, treinando em casa, tá? Lembrando também que amanhã, dia 28, a gente vai abrir as inscrições para o nosso projeto Net Fitness, tá? Então você que está assistindo essa aula aqui hoje, do Magro e Definido Treinando em Casa, você vai ter a oportunidade também de conhecer como é que funciona o projeto Net Fitness no final dessa aula. Eu vou te explicar o passo a passo, como é que você faz aí para estar participando, beleza? Bom, mas vamos lá, agora a gente vai falar de emagrecimento para quem já passou dos 30 anos, né? Só que tem um porém nessa super aula aqui. Eu quero falar com mulheres que querem fazer isso em casa, que querem ser magras, que querem ter um corpo mais definido, só que querem fazer isso treinando em casa. Às vezes você do outro lado, mulher que tem filhos, você às vezes por causa da pandemia você não está frequentando uma academia, pela correria do trabalho, qualquer motivo que seja, você não gosta de ir para uma academia. Você quer ser magra e definida treinando em casa. Então hoje, se você se enquadra nesse perfil de mulher aí, que quer treinar em casa, quer ter um corpo mais definido, hoje a aula é para você. Um super treinamento que eu preparei para vocês aqui hoje, e hoje eu vou falar justamente para vocês aí, mulherada acima de 30 anos. Vamos lá, começando a aula aqui então. Primeira coisa, um plano para conquistar um corpo magro e definido depois de 30 anos. Treinando menos e comendo de tudo. Só que presta atenção aqui, o que a gente fala, o que eu quero dizer com vocês aqui. Treinando menos em casa, comendo de tudo na quantidade certa. Porque tem quantidade certa. Muitas mulheres que querem emagrecer, às vezes entram em uma alimentação mais saudável, elas começam a comer de forma muito mais saudável, só que não está na quantidade certa, né? Eu sempre uso a analogia da maçã, né? Às vezes você comer, por exemplo, uma maçã é saudável, só que pera o seguinte, para você emagrecer, quantas maçãs você precisa comer? Porque dependendo, se você comer muita maçã, é saudável, mas você vai engordar. Se você comer pouquíssimas maçãs, apesar de você emagrecer, você vai estagnar o seu emagrecimento. Então tem que ter uma quantidade certa para cada tipo de pessoa. E a gente vai falar mais sobre isso mais adiante, beleza? Vamos lá, primeira coisa. O caminho errado que as pessoas normalmente fazem para emagrecer. Eu vou falar primeiro os erros que as mulheres fazem, né? Como que as mulheres hoje em dia, as mulheres que querem emagrecer, querem ter um corpo mais definido, o que elas fazem? E ao meu ver, que é o meu entender sobre emagrecimento, né? Sobre algum tempo que eu trabalho com isso, bastante tempo, né, que já faz mais de 6 anos que eu trabalho com emagrecimento. O que as mulheres fazem de errado nesse processo? Elas querem treinar muito, né? Já ouviu falar daquela mulher que começa a querer emagrecer? Ela vai e se dedica demais aos treinos. Ela acha que para emagrecer ela precisa treinar muito. Na verdade, não precisa, não é desse jeito, tá? Mas infelizmente, isso é uma coisa que até faz sentido, né? Porque você gasta caloria treinando, então na cabeça das pessoas elas têm que treinar mais. E na verdade não é treinar com inteligência, treinar do jeito certo. Mas eu vou explicar mais pra frente sobre isso também. Outra coisa, elas acham que só o exercício de cardio que emagrece. O que é cardio para você que não conhece? Cardio, a caminhada, a corrida, a bicicleta, a natação. Todos esses movimentos, todos esses exercícios, na verdade, são exercícios cardio, né? Ajuda no emagrecimento? Ajuda. Mas só ele não é o que vai fazer você emagrecer, tá? Só ele vai fazer você ficar com o corpo flácido. Principalmente mulheres que já passaram dos 30 anos, que tem uma queda, começa a ter uma queda ali na questão hormonal, né? O nível de testosterona que já é baixo, já começa a cair mais ainda. E aí a mulher, para emagrecer, ela acha que só o cardio vai funcionar. Treinar na academia ou treinar em casa com peso, elas já acham que vão ficar forte. E na verdade não é assim que funciona. Outra coisa que as mulheres fazem de errado, não estimulam os músculos. Elas investem em cardio, né, que eu falei, movimentos mais como caminhada, corrida, essas coisas, e esquecem de estimular os músculos do jeito certo. E até as mulheres que estimulam os músculos do jeito certo, como às vezes vão para uma academia ou inventam de fazer algum treino aleatório da internet, não estimula o músculo da maneira correta.
Com isso, o que acontece? O emagrecimento ele vem, mas ele vem com flacidez. E para quem não sabe, quando você estimula os seus músculos, o corpo, você treina a musculatura do jeito certo, você faz o seu corpo gastar muito mais calorias. Por quê? O seu corpo ele precisa usar uma demanda energética, usar mais calorias para repor aquilo que você fez com o seu músculo. Então isso acontece quando você estimula o músculo do jeito certo. Outra coisa que as mulheres fazem de errado para emagrecer: dietas super restritivas. Quem é que nunca fez ou nunca conheceu nenhuma pessoa que fez uma dieta super restritiva para emagrecer? Por exemplo, a pessoa viu lá a dieta do ovo, comia só ovo por, sei lá, 3 semanas. A dieta da só salada. Se você é vegetariana, tudo bem. Mas tem muita gente que entra nessas dietas super restritivas com o intuito de emagrecer. Na maioria das vezes, quando você faz uma dieta muito restritiva desse jeito, você fica praticamente, elimina muito líquido, você acaba mandando muito líquido embora. E quando você volta a comer, por exemplo, carboidrato, você enche o corpo novamente. E o carboidrato não é ruim, o carboidrato não está deixando você inchado. É normal a gente reter um pouco de líquido do nosso corpo. Só que quando você faz uma dieta só em, por exemplo, proteínas, só em saladas, não é que é uma dieta ruim para a sua saúde. Tem muita gente que emagrece, tem muitos casos que, por exemplo, nutricionistas passam para o paciente dietas que precisam ser restritivas. Mas às vezes você do outro lado, mulher, tem uma vida normal, está precisando perder alguns quilinhos, não precisa passar por isso. Então vocês usam uma dieta que fica basicamente impossível de seguir e muitas vezes acabam chutando balde aí no primeiro final de semana, na primeira TPM que vem, acaba jogando tudo pro alto, tá? Então, mais uma coisa que as mulheres fazem de errado aí. Outra coisa, não sabe a quantidade de calorias que precisam comer. Isso é muito importante, por quê? Quando você vai emagrecer, não sei se vocês conhecem esse termo, mas tem uma coisa chamada que é indiscutivelmente, tanto para médico, para nutricionista, para personal, tem o conceito do déficit calórico. Para quem não sabe, déficit calórico, o que é o déficit calórico? É você comer menos calorias do que o seu corpo está gastando. Um exemplo assim para ficar tranquilo na sua cabeça. Se você está gastando, vamos dar um exemplo, 2.200 calorias, você precisa comer uma média, vamos colocar uma média, tá? Não é isso, mas 1.800, 1.700 calorias. Quando você faz isso, o seu corpo ele tira a gordura da sua reserva de emergência chamado pochete, barriga, e usa como fonte de energia. Então o seu corpo ele pega a sua gordura para colocar ali na fogueira para queimar, para fazer as necessidades do corpo, para usar, por exemplo, para você pensar, para você correr, para você levantar, para você se alimentar. Então você comeu menos e você gastou mais, o seu corpo vai tirar de você para você emagrecer, para colocar na fogueira para queimar aquela gordura sua em forma de calorias para fazer você emagrecer. Desse jeito que você emagrece. Muita gente que vai fazer dieta entra numa alimentação mais saudável, mas muitas vezes não está comendo menos calorias do que precisa para realmente conseguir emagrecer. E aí o que acontece? Você fica comendo muita coisa saudável, fruta, diversas coisas saudáveis assim, só que você não consegue emagrecer. E chega um momento que você não sabe nem o que fazer mais, porque você sente que está comendo saudável, você sente que você está, às vezes, até fazendo alguma caminhada, alguma coisa, só que você não emagrece. Porque você não está comendo a quantidade que precisa para o seu objetivo. E aí, cada caso é um caso. Cada pessoa precisa de uma quantidade de calorias para conseguir emagrecer. E o resultado de todos esses erros aqui no emagrecimento, o que é? É o emagrecimento com o corpo com flacidez muscular. E é uma rotina extremamente difícil de seguir. Por exemplo, se você investe só em exercícios de cardio, só corrida, só caminhada, você faz treinos aleatórios aí, 1, 2 vezes na semana no máximo, na internet, seja o que for, e você tem uma dieta extremamente difícil de seguir, o seu emagrecimento, você fica com o corpo flácido, você tem uma rotina de dieta, uma rotina tanto de treinos também, extremamente difícil de você seguir. E quando você vai ver no espelho qual é o resultado de tudo isso que você está fazendo, o que é? Um corpo com flacidez muscular. Você já não consegue mais viver comendo aquela dieta restritiva que você está fazendo. Então se torna uma coisa muito difícil de você seguir. Porque pensa só, você está fazendo uma dieta restritiva que você não aguenta seguir por muito tempo.
tá comendo coisas que você não gosta, tá deixando de comer coisa que você gosta. E aí você ainda além disso, você está treinando, né? Você está fazendo sua caminhada, você está fazendo treinos aí na internet, né? Achando que está treinando do jeito certo. E quando você vai na frente do espelho para você realmente ver o resultado que você está tendo, para você tirar a prova ali na frente do espelho, você vê que até tá às vezes perdendo um pouco de peso na balança, mas o seu corpo está ficando flácido e fora o seu humor. Você está ficando já louca de seguir uma dieta restritiva. Então pensa, você está fazendo tudo isso e aí olha no espelho, você não está feliz porque o emagrecimento está com flacidez e você está quase para chutar o balde nessa dieta que você não aguenta mais nem olhar o que você está comendo. É extremamente difícil você partir para esse lado do emagrecimento, com dietas restritivas, com treinos todos errados que as pessoas fazem por aí na internet, distribuem muita coisa errada e, claro, focando em exercícios errados também. Agora o seguinte, por onde que você tem que começar para você realmente ter um emagrecimento sem flacidez, para você conseguir emagrecer com qualidade, para você conseguir ter um corpo mais definido e trabalhado mesmo depois dos 30 anos, né? Primeira coisa, a gente tem que ter uma rotina de treinos intenso, tá? Eu vou explicar cada ponto desse aqui depois para vocês, como que funciona. Então pode ficar tranquila que a gente vai falar cada ponto desse aqui mais adiante. Outra coisa que a gente tem que fazer, treino de força. Se você não faz treino de força, infelizmente você vai ficar com o corpo flácido. Se você falar, eu não gosto de fazer treino de força, eu não quero fazer treino com o peso do corpo, eu não quero ir para academia, olha, infelizmente, igual a Cláudia Raia uma vez falou numa entrevista, você vai ter que virar uma chave na sua cabeça, porque se você ficar só fazendo cardio, infelizmente, você vai ter um emagrecimento com flacidez. Então tem que investir pelo menos aí 3 vezes na semana com treino de força. Outra coisa, para você ter um emagrecimento sustentável, o que você tem que fazer? Tem que ter uma rotina simples, né? Uma rotina fácil de você seguir. Porque uma coisa que é muito difícil de você seguir, você vai abandonar. Não adianta, você vai deixar para lá, você não vai... Pensa só, uma rotina que seja desgastante para você, seja uma coisa ruim para você fazer, se for difícil, você não vai levar adiante. Então tem que ter uma rotina simples também, por isso que eu coloquei aqui. Outra coisa, dieta sem restrições. A sua dieta, se a sua dieta for uma dieta muito restritiva, você não vai conseguir seguir. E outra coisa que a gente tem que pensar também, quantidade de calorias. Você precisa saber o quanto de calorias você precisa mandar, você precisa ingerir para realmente ter o resultado que você quer ver no espelho, para emagrecer no caso. Vamos lá. Vou falar cada ponto desse aqui que eu te expliquei aqui no slide anterior. Primeiro a gente vai falar de treino intenso. O treino intenso não faz você gastar muitas calorias durante o treino. A mágica acontece depois. Ele acelera o seu metabolismo por até 2 dias. O que eu quero dizer com isso aqui, gente? O treino intenso, se você tiver, por exemplo, esse relógio aqui, ó, é um relógio que marca suas calorias, é o Apple Watch. Se você fazer um treino, por exemplo, de 20 minutos, um treino intenso, se você monitorar pelo Apple Watch, você não vai ter um gasto calórico muito grande. Vai ser no máximo ali 150, estourando 200 calorias. Isso é uma quantidade de calorias significativa para você conseguir emagrecer? Não, realmente não é. Se você olhar só para isso, não é. Se você, por exemplo, comer um Kit Kat, essas calorias com certeza já foi embora. Porque um Kit Kat aí, se eu não me engano, tem 300 calorias por aí. Então já foi. Só que a mágica acontece depois, tá? Você não vai monitorar quantas calorias você gastou durante o seu treino. A mágica acontece sempre depois, nesses treinos de alta intensidade. O seu corpo, para ele recuperar o estresse que você deu para ele, você acaba gastando muito mais calorias até 48 horas depois, dependendo da intensidade do seu treino. Então pensa o seguinte, você fez o treino, 15, 20 minutos, você gastou uma quantidade de calorias. Agora, para o seu corpo se recuperar sobre aquilo que você fez com ele, aquele treino que você deu para ele vai gastar muito mais calorias durante várias horas, você dormindo, você assistindo Netflix, você no seu trabalho, você cuidando do seu filho. Seu corpo vai gastar muita caloria para voltar ao equilíbrio que ele estava antes. Por isso que o treino intenso ele faz tanto sentido para quem quer emagrecer. Pensa o seguinte, fez um treino curto, depois 1 ou 2 dias seguidos aí, você vai estar gastando muita gordura, você vai estar gastando muitas calorias.
Isso sim é super interessante para você que quer emagrecer. É uma coisa assim, quer emagrecer? Treino intenso vai funcionar super bem para você. Outra coisa aqui, treino de força. Por que eu falo tanto do treino de força? Ele estimula a sua musculatura do jeito certo, tá? Ele vai fazer você ficar com o corpo mais durinho, mais trabalhado, coisa que por exemplo, o treinamento de cardio, corrida, caminhada, essas coisas, não vai trazer para você, tá? Você pode fazer sua caminhada, você pode fazer sua corrida. Se você gosta, tranquilo. O que eu falo para vocês, não deixa de fazer o treino de força, porque você precisa ter um emagrecimento de qualidade. Massa magra, ela é extremamente benéfica para a nossa saúde. Tem diversos benefícios para a saúde, tanto para o homem quanto para a mulher. Então, quando você emagrece, para você ter um emagrecimento sem flacidez, tem que estimular a musculatura. Seja na sua casa, treinando com o peso do corpo, ou seja na academia. Tem que ter o trabalho de força. Outro benefício também, ele vai acabar com a flacidez, que eu acabei de falar para vocês. Manda a flacidez embora, você não corre o risco de você emagrecer com o corpo flácido. Porque não tem nada pior a gente treinar, a gente fazer uma dieta e chega na frente do espelho, sente que está com o corpo flácido. Isso acontece muito com mulheres que querem emagrecer depois dos 30 anos. 30 anos, 35 anos, 40 anos. A gente tem uma queda muito grande, mulheres, né? Homens também tem, né? Mas as mulheres, eu vou falar hoje aqui mais especial para as mulheres, tem uma queda da massa magra depois dos 30 anos. Então, você treinando a musculatura com um treino de força, você mantém sua massa magra e até ganha massa magra, tá? Eu vou te explicar mais sobre alimentação para você manter a massa magra mais para frente, beleza? Outra coisa, quando você treina com treino de força, você estimula os seus hormônios. O que é isso? Eu vou explicar. Depois que a gente passa dos 30 anos, a gente, principalmente os homens, a gente tem um hormônio chamado testosterona, tá? Essa testosterona, os homens têm 10 vezes mais que as mulheres. As mulheres têm também testosterona, elas produzem testosterona. Depois dos 30 anos, 33, 35 anos tem uma queda já bem maior. As mulheres que já têm pouca testosterona, elas ficam... Tem mulheres que fazem exame para detectar a testosterona, né, no corpo, a quantidade. O exame nem pega o nível de testosterona, porque está tão baixo. Estresse, falta de treino, sedentarismo, a idade... Tudo isso vai estimulando para esse hormônio dessa testosterona e cada vez ia baixando mais. E quando você faz o treino de força, adivinha o que acontece? A testosterona começa a subir, tá? Claro que não fica igual de homem, é 10 vezes menos que a do homem, mas vocês estimulam com o treino de força a testosterona, a produção de testosterona. E aí você pode perguntar para mim, Ricardo, mas o que a testosterona faz para a mulher? Simplesmente a testosterona vai te dar mais massa magra, mais músculo, eu não estou falando de ficar forte nem nada não. Vai te dar mais massa magra e também vai mandar a gordura embora, tá? É o hormônio perfeito para a mulher, só que, claro, na dosagem certa, na dosagem que vocês já produzem normalmente. Mas, claro, tem que estar tudo regulado. Treino, dieta, sono, tudo tem que estar bonitinho para a sua testosterona estar estimulada. E com o treino de força você estimula a testosterona também, por isso que eu coloquei essa parte aqui de hormônios, tá? Outra coisa, aumenta o seu gasto energético. O que eu quero dizer com isso? É mesmo a base do treino intenso. Quando você estimula a sua musculatura, quando você trabalha os seus músculos, você causa no seu músculo microlesões. Lesões bem pequenininhas, não tem nada, estou falando de lesões para você se lesionar, mas são lesões que você causa no seu músculo através do treino de força. E com isso, o seu corpo ele vai precisar gastar mais calorias, gastar mais gordura para recuperar, né, esse músculo. Claro, com sono também, com alimentação adequada, você recupera essa musculatura, tá? Cada treino de força que você fizer. Outra coisa, deixa você magra e definida. Junta tudo aqui que eu falei em apenas aqui um tópico. Por quê? Quando você estimula a sua musculatura, você melhora a sua produção hormonal, você trabalha o seu músculo do jeito certo, você manda a gordura embora e você vai melhorando a sua massa magra. Então você tem uma composição corporal muito legal. Quem faz treino de força, é claro, você vai mandando gordura embora, ao mesmo tempo que você consegue construir massa magra e manter massa magra. E aí que vem a questão da definição. Porque definição nada mais é do que você mandar a gordura embora
e mostrar a sua musculatura. Então, se você quiser ser definida, você quiser ser uma mulher definida, tem que mandar a gordura embora e trabalhar a musculatura do jeito certo, com o treino de força, para ela aparecer. É isso que é definição muscular. Próximo ponto agora, uma rotina simples para você seguir, que é o que eu acredito. Olha o que eu falei aqui, você só vai seguir uma rotina de exercícios e dieta se ela for fácil de você seguir. Por que eu estou falando isso? Pensa o seguinte, a gente está falando aqui para mulheres que já passaram dos 30 anos, né? Pensa, você quer emagrecer, quer ser magra e definida, você tem, vamos colocar aqui, você tem 32 anos. Às vezes você tem já filhos, você é casada, você trabalha, e eu passo uma rotina para você de exercícios que você não vai gostar de fazer, que você não vai se sentir bem em fazer e você não vai ter tempo para você fazer. E aí vem uma nutricionista e ela passa para você uma dieta mais restritiva e que você vai ter que comer em média de 6 até 7 vezes por dia. Fala pra mim, uma rotina dessa, você vai seguir? Você pode seguir até no começo, que você está empolgada, você pode querer ali treinar, se eu falar para você fazer aquele exercício, aquele treino, você vai fazer. Você vai seguir tudo que a nutricionista passou, você vai parar o seu trabalho, você vai arrumar tempo para você comer. As 7 vezes, as 6 vezes que ela passou para você. Mas vai chegar um tempo, se isso for difícil para você, que você vai chutar o balde. Você vai falar, cara, eu não vou treinar hoje nem fudendo. Não tem como, não tem como. Eu não vou comer esse negócio que ela passou para mim. Não, eu não vou ter tempo para parar para comer agora. Eu tenho que cuidar do meu filho, eu tenho que trabalhar. Não tem tempo. Se for difícil, você não segue. E por isso que eu prego tanto aqui nos meus métodos de treinamento, principalmente no programa Net Fitness. Você tem que ter uma rotina fácil, uma rotina simples para você seguir. Então, mais uma coisa que eu falo para vocês, que vocês têm que ter uma rotina simples, tranquila, senão vocês não vão levar para frente. Próximo ponto aqui, a dieta sem restrições. Olha o que eu falei aqui nesse slide. O que você já vem comendo há anos não pode ser mudado do dia para a noite. O que eu quero dizer com isso? Você que come arroz, feijão, come até um chocolatinho depois ali do almoço, às vezes, muitas vezes, né? Eu sei que muita gente come. Imagine a nutricionista chega para você e fala o seguinte, ó, a partir de amanhã eu vou tirar isso de você, isso aqui não pode, você vai comer isso aqui, isso aqui, isso aqui. Coisas que você não está acostumada a comer normalmente. O que acontece com você? Você vai seguir 1, 2, talvez 3 semanas, depois você chuta o balde. Por quê? É o que eu falei aqui, ó, o que você já come há anos não pode ser mudado do dia para a noite. Então, se a dieta for muito restritiva para você, você não vai seguir. É por isso que o modelo de emagrecimento hoje está falido. Está falido. Eu fui dono de academia por 5 anos. Eu via muita gente pegando dieta na mão, seguindo por nem 10 dias e abandonando. Porque eu acredito que as nutricionistas, né, muitas fazem isso, muitas fazem um trabalho perfeito. Pega o que você já come e ajusta na quantidade ideal para você. O que as pessoas comem normal? Arroz, feijão, carne, às vezes um chocolatinho. Tem nutricionista que encaixa um chocolate para paciente. Eu já vi. Tem nutricionista que encaixa o que você gosta. Se você come há anos uma comida, você não pode tirar ela assim do nada. Isso é com a nutricionista. Tá? Por isso que na minha equipe, eu contratei algumas nutricionistas, 3 nutricionistas, para que o quê? Para as alunas, elas fazem uma dieta com coisas normais que tem no dia a dia. Arroz, feijão, um chocolatinho às vezes, carne, ovo, frango, salada, pão, ovo. Todas essas coisas são coisas normais que as pessoas comem. Se tirar isso, ferrou, você não vai conseguir seguir. Falar para você parar. Imagine, você trabalha, às vezes estuda, tem filho. A nutricionista passa para você o seguinte. Às 3h30 da tarde, eu quero que você para e você vai comer 2 castanhas do Pará e 4 morangos. Aí você chega em casa, estressada, morrendo de fome, à noite, um prato de salada e só, um suco verde. Você vai estar louca de fome. Você não é acostumado a comer isso.
Então, por isso que eu sou a favor de você sentar com a sua nutricionista e conversar. Tudo que você já come, você encaixa na sua dieta. Porque não faz sentido você mudar a sua alimentação de uma hora para outra, entendeu? Não faz sentido. Então, por isso que eu acho que não dá certo. Então, mais um ponto aqui. Agora, o próximo ponto que pega muitas pessoas, a quantidade de calorias. Quantidade de calorias é super importante para você conseguir emagrecer. Vamos lá. Você pode comer. Quando você sabe a quantidade de calorias que você pode comer 80% limpo, 80% comida de verdade e 20% das coisas que você gosta, tá? Não estou falando para você comer 20% de chocolate, mas esses 20% pode ser, por exemplo, frutas, pão, essas coisas, o que você gosta, mas coma 80% limpo e 20% das coisas que você gosta. Por exemplo, eu uso esses 20% aqui, no meu caso, para comer mais fruta, mais quantidade de frutas e também um chocolatinho. Todo dia depois do almoço e janta eu como um pedacinho de chocolate. É um quadradinho só. E eu gosto muito de fruta, então esses 20% eu gosto de comer essas coisas. Porque a minha nutricionista, ela passa a quantidade de calorias que eu preciso. Outra coisa, você não restringe nada. Você come normal e a quantidade certa. Percebe o seguinte, você come normal, tudo que você já vem comendo, só que na quantidade certa. Por que você não experimenta em pegar tudo que você já come hoje, mas ajustar na quantidade certa para você? Mais para frente eu vou dar um exemplo para vocês como é que isso funciona. Não vou passar a dieta aqui, não sou nutricionista, mas eu vou te mostrar na prática como que funciona quando uma pessoa tem uma dieta certinha para ela. Vocês vão ver como é que funciona. Outra coisa, você emagrece com qualidade, mantendo a sua massa magra. Quando você sabe a quantidade de calorias que você precisa comer e a quantidade também de macronutrientes que você precisa comer, você emagrece com qualidade, mantendo a massa magra. Porque não é também só a quantidade de calorias. Por exemplo, se uma pessoa pesa 60 quilos, ela precisa comer X quantidade de proteínas, X quantidade de gordura, X quantidade de carboidrato. Se uma pessoa pesa 80 quilos, é outra história. Então, se você tirar do nada, começar a comer 1000 calorias, você vai emagrecer. Só que daqui a pouco o seu corpo ele entra no modo de economia, para de emagrecer, você não vai saber nem porquê, porque você já está passando fome, está fazendo exercício e não emagrece. Cortou caloria errada. Outra coisa, se só cortar caloria e não prestar atenção em macronutriente, você vai ficar com o corpo flácido. Com a proteína você previne a sua massa magra. Com a gordura você estimula o bom funcionamento dos seus hormônios, por exemplo. Com o carboidrato ele vai te dar energia. Então tem vários pontos aí que muita gente se perde. Quando você junta tudo isso, isso aqui se chama déficit calórico. Ou seja, você está comendo menos calorias do que o seu corpo está gastando. É o que eu falei no começo aqui dessa aula. Agora vamos lá. Como que a gente coloca tudo isso aqui em prática? Como que eu mostro para vocês como é que funciona um treino para quem quer emagrecer do jeito certo, para quem quer emagrecer e ter um corpo mais definido. E só que, claro, numa rotina simples, sem ficar se matando para fazer, sem ficar quase ficando louca seguindo uma rotina de exercícios e dieta. Vamos mostrar para vocês tudo isso em prática, tá? Porque a gente passou por cima, né? A gente falou, só que a gente vai ter que colocar na prática agora isso. Como que funciona? Vamos dar um exemplo aqui, ó. Eu fiz uma postagem no meu Instagram falando da Ana. Para vocês que não viram, me segue lá no meu Instagram, tá? @mantoane.ricardo. O que é o caso da Ana? A Ana é o tipo caso das pessoas, né? Das mulheres, no caso, que querem emagrecer, já passaram os 30 anos, só que tem o seguinte, faz dieta restritiva, treina errado e no final desiste do emagrecimento. Eu falei no meu Instagram que eu vou fazer essa aula aqui e explicar como que seria treinos e dieta para Ana. A Ana, no caso, a Ana não existe. A Ana é um exemplo aqui. Deixa eu ver se meu celular está gravando, tudo certinho. Deixa eu dar um gole aqui na minha água, que eu já estou ficando já com a... Vamos lá então. Perfil da Ana. É uma mulher, 30 anos, tem a altura dela 1,74 m e ela pesa 78 quilos. O seu nível de atividade física é baixo. A Ana não é muito de fazer exercício, né? Ela considera a atividade física dela baixa. O objetivo dela é emagrecer. Ela tem um tempo para se exercitar de 30 minutos no máximo a 1 hora. Ela trabalha a maior parte do tempo dela
sentada. E ela prefere treinar em casa. Isso aqui é a Ana. Você vai perceber a importância da idade da Ana, do sexo da Ana, da altura da Ana, do peso da Ana. Você vai entender por que a gente falou isso aqui. Porque ela tem que ter uma dieta certa para ela. Ela tem que ter uma rotina de treinos que fazem ela ficar com o corpo magro e definido treinando em casa. Vamos lá, como é que seria aqui? A Ana ela teria que fazer o quê? Treinos intensos de força em casa. Para a Ana que quer emagrecer, eu passaria para ela aqui uma rotina de treinos de 3 a 5 vezes na semana para ela fazer. E treinos de 12 a 30 minutos com o peso do corpo. Por quê? Com essa maneira da Ana estar treinando, ela, por exemplo, em treinos mais curtos, a gente poderia trabalhar com HIIT para acelerar a queima de calorias dela, né? Para ela manter o bom funcionamento do metabolismo dela, para ela ficar com o corpo gastando muita gordura, muita caloria por mais tempo. Então, seriam os treinos mais curtinhos. E o treino mais longo, onde a gente focaria principalmente em um trabalho de força, agachamento, afundo, flexão de braço, vários exercícios, claro, criados na sequência correta, na organização para o corpo dela descansar, para ela conseguir fazer o emagrecimento dela acontecer de uma maneira que ela não fique com o corpo flácido, que ela consiga mandar a gordura embora e para que ela também tenha quantidade de massa magra legal. Por quê? O objetivo é que ela fique magra e definida. Então essa aqui seria uma rotina de treinos para ela. Vamos dar um exemplo aqui para você entender. Por exemplo, um treino aqui para Ana, um treino que trabalharia tanto força quanto a parte também de intensidade. Eu coloquei aqui para ela 1 minuto de agachamento, depois ela teria um descanso aqui de 30 segundos. Percebe o quê? O descanso é pouco. A gente está colocando intensidade aqui no treino da Ana. E o quê? Força também, agachamento, ó, polichinelo, mais intensidade, depois afundo, mais um trabalho de força. Eu quero que a Ana aconteça o que com ela? Apesar de ela treinar em casa, eu quero que ela fique com o corpo magro e definido. Então aqui está um treino estruturado, por exemplo, para trabalhar força, um treino muito focado em perna e glúteo, e também movimentos que iam acelerar o metabolismo dela. Polichinelo, por exemplo, se você fizer polichinelo, você vai ver que o seu coração quase sai pela boca. A gente poderia, por exemplo, acrescentar aqui burpee, tem uma série de exercícios, uma série de organização de treino que a gente poderia aqui para a gente estar trabalhando com a Ana. Tanto a intensidade quanto o trabalho de força também. Porque, mais uma vez, interessa para a Ana ter um corpo magro e definido. Outra coisa agora a gente vai falar de dieta, né? Os dados que eu falei para você da Ana no começo. Por que é importante, né? Com base nos seus dados, você tem uma dieta para você. Você vai entender mais para frente como é que funciona, ó. O que acontece? Você vai ter que passar os seus dados, no caso, a Ana passou os dados dela, que é a idade dela, a altura dela, o nível de atividade física que ela tem, que ela considera baixo, quantas vezes na semana ela vai treinar, o objetivo da Ana, que ela passou aqui, ó. E depois que tem toda essa avaliação, todos esses dados que a gente coleta, a nutricionista, ela vai ter esse aqui, ó. Isso aqui que a Ana vai ter, ó. Ela vai ter a quantidade certa de calorias que ela precisa comer. No caso, 1.800 calorias, tá? É uma média, ó. Você percebe aqui que é uma média. Por que a gente falou tudo da Ana? A altura, o sexo, quantas vezes ela vai treinar? Porque com tudo isso na mão, a gente tem as calorias que a Ana precisa comer. Quem faz esse cálculo é a nutricionista que faz isso, tá? Não é à toa que agora a gente contratou 3 nutricionistas, tá? Para estar fazendo as dietas das nossas alunas dentro da plataforma NetFitness. E agora o seguinte, o que a gente vai fazer com esses 1.800 calorias, Ricardo? Aqui, por exemplo, ó, a gente tem tudo que a Ana precisa comer. A quantidade de proteínas, ó, a quantidade de carboidrato, a quantidade de gordura e a quantidade, ó, repara só nesse número aqui, ó, que é a quantidade de calorias que a Ana precisa comer. Então, ó, vamos pensar que a Ana queria emagrecer, então a gente vai colocar aqui, ó, não vai ser nem 1.900, a gente vai colocar aqui, ó, próximo disso aqui, ó, 1.800 calorias. Quando a gente fala de calorias,
e macronutriente, né, o tanto de proteína, de carboidrato, de gordura, às vezes a pessoa fica louca, né? Ela fala, cara, mas tudo bem, eu nem sei direito o que é proteína, eu não sei direito nem o que é gordura, o que é carboidrato, como que eu vou, o que eu vou fazer com esses números? Na verdade, você não faz nada com esses números, né? Na verdade, quem monta a dieta é uma nutricionista, mas aqui eu só estou te mostrando, por exemplo, para você entender, às vezes, por que você do outro lado não consegue emagrecer. Porque você fica comendo só saudável ou comendo na base do achismo e às vezes você está comendo aí 300 calorias a mais do que você precisa. Às vezes, um ajuste simples na sua dieta, tirando um pouco de alimento aqui, colocando outro aqui, você já conseguiria emagrecer com qualidade e sem sofrimento, sem tirar nada da sua dieta. Por isso que a nutricionista faz esse trabalho para você. Agora vamos fazer o seguinte aqui, ó. Quero que você olhe aqui, ó, para esse número aqui. Vamos colocar um pouquinho a menos de calorias aqui para Ana, para ela emagrecer aqui, ó. A gente poderia colocar aqui no caso da Ana 1.832 até 2.032 calorias. Vamos colocar aqui para facilitar 1.800 calorias. 1.800 calorias pode ser que você ache que é pouco, ou pode ser que você ache que muito. Você às vezes você que não tem muita noção de nutrição, de macronutriente, né? E você vê esse monte de número aqui, você pode estar pensando, nossa, mas como assim? Eu não estou entendendo nada sobre macronutrientes, sobre calorias. Fica tranquilo que quem tem que entender isso aqui é um personal e principalmente uma nutricionista que vai montar aqui para você. A nutricionista ela vai transformar essas calorias em alimentos. Agora, você vai entender o porquê que eu falo que tem que ser uma rotina simples, uma dieta tranquila. Você acha que seria difícil você comer isso aqui para emagrecer? Olha para a tela agora e me fala. Olha para a tela agora, ó, um exemplo de 1.800 calorias sem restrições. Imagina só, de manhã você comendo aqui, ó, um ovinho aqui, como se fosse um omelete, uma bananinha, um cafezinho e um pãozinho. Poderia até colocar esse ovo aqui dentro do pão. Seria difícil? Depois aqui, ó, você, na hora do seu almoço, você comer patinho moído, um arrozinho branco com feijão, uma salada e depois, ó, um chocolatinho. No meio da tarde, bateu uma fome, morango, aqui um iogurte natural e uma dose de whey protein de chocolate. E à noite, o que a gente poderia colocar aqui, ó? Um estrogonofe com batata palha, um arrozinho branco e aqui poderia colocar até uma fruta, uma laranja, alguma coisa assim. Você acha que agora, seguindo uma dieta dessa, seria difícil para você? Fala para mim. Comendo 4 vezes só, que a maioria das pessoas comem 4 vezes, tá? Não sei se você para pensar, é almoço, você que já passou dos 30 anos, é mãe, trabalha, você tem 7 pausas no seu dia, 6 pausas no seu dia para comer? Dificilmente. Eu não tenho. Imagina 4 refeições. Café da manhã, podendo comer pão, uma fruta, almoço, patinho moído, feijão, salada, arroz e um chocolatinho. Café da tarde aqui, ó, morango, whey, um Danone aqui natural e na janta estrogonofe com uma fruta, alguma coisa assim. Café da manhã, almoço, café da tarde, que normalmente dá uma fominha no meio da tarde, e a janta. Seria difícil isso para você? Não seria, eu tenho certeza que você falaria, não, eu comeria isso aqui de boa. Imagina só você comendo essa quantidade de comida, comendo esses alimentos e conseguindo emagrecer. É por isso que, isso aqui, por exemplo, para vocês terem uma ideia, essa dieta que eu estou mostrando para vocês aqui, foi uma nutricionista que eu contratei que fez para nossas alunas. Porque eu acredito que tem que ser uma coisa fácil, tem que ser uma rotina tranquila. Se for difícil, você não vai seguir. Se ter que parar 3 horas da tarde para comer uma castanha do Pará, você não vai seguir. Se restringir para você pão, às vezes você não vai conseguir seguir. Você vai ficar fraca. Se tirar o chocolate, o que você vai fazer na sua TPM, por exemplo? Tem que ser fácil. Por isso aqui é um exemplo para vocês. Então, não estou passando dieta nenhuma aqui. Isso é só um exemplo que a gente pegou a Ana, que é uma personagem aqui, para vocês entenderem como é que funciona realmente o emagrecimento. O emagrecimento para ele acontecer de verdade. Tem que saber quantas calorias você está comendo,
tem que fazer treino de força, tem que fazer treino intenso, senão o emagrecimento não acontece. É por isso que o emagrecimento, o modelo que as pessoas usam por aí, treinar por muito tempo, fazer várias refeições, dieta super restritiva, esse emagrecimento está falido. Se esse emagrecimento funcionava, você concorda comigo que a maioria das pessoas estariam magras? Se você olhar o índice de obesidade, ele só aumenta. Está seguindo um emagrecimento mais difícil, quer comer várias vezes por dia, quer fazer dieta restritiva, quer treinar por mais tempo. Não dá certo. Não dá certo. Parece que não, mas eu já pesei 120 quilos. Hoje eu peso 90. Porque hoje eu conheço isso aqui. Hoje eu sei quantas calorias eu preciso comer. Hoje eu sei que eu não preciso treinar por muito tempo. Mas já pesei 120 quilos seguindo o emagrecimento falido. Porque as pessoas seguem por aí. Tem que parar um monte de vezes, eu não conseguia parar para comer. Eu ficava muito tempo na academia. Até eu fazer a faculdade de educação física, ler muito sobre nutrição, conversar muito com nutricionistas. Até eu entender tudo isso, eu sofri pra caramba, sofri muito mesmo. Mas hoje eu como meu chocolate e não saio dos 90 quilos. Por quê? Hoje eu sei que tem quantidade de calorias que você pode comer. Hoje eu sei que você tem que fazer treino intenso. Hoje eu sei que tem que ter treino de força. Eu ando de bike, eu faço meu cardio também. Porque muita gente acha que eu condeno a caminhada, a corrida. Se você gosta, pode fazer. Tranquilo. Só não deixa de fazer o que eu estou falando. Vamos lá. Agora, o que a Ana precisa para emagrecer? Olha como que fica mais fácil. Depois que a gente entende o que está por trás dos bastidores de um emagrecimento. Olha como que fica fácil. A Ana precisa, para emagrecer, treinar de 3 a 5 vezes na semana. O treino dela precisa ter força, ser um treino intenso. O tempo de treino dela vai ter de 12 a 30 minutos. E se ela quiser, se a Ana quiser, se ela tiver tempo, ela pode fazer uma caminhada ou uma corrida nos finais de semana. Olha como que é simples. A Ana pode comer 1.800 calorias. Não precisa cortar carboidratos. Comer de tudo que já come, mas na quantidade certa. Ou seja, é isso aqui. É difícil? Não é difícil. Você percebe que agora quando a gente tem uma outra abordagem de emagrecimento, como é que fica mais simples? Como é que a Ana conseguiria seguir essa rotina? Diferente de eu chegar aqui e falar, Ana, você vai ter que treinar aqui, 5 vezes na semana, vai precisar ir para academia aí 1h30, vamos cortar carboidrato. É muito mais difícil. Aqui é uma coisa simples. É isso que eu quero passar para as minhas alunas. É isso que eu sempre prego nos meus métodos de emagrecimento, por exemplo, que é ter uma rotina simples, fácil, sustentável. Agora que a Ana ela segue esse tipo de rotina, o que a Ana consegue? Fazendo tudo isso que eu falei. Ela consegue emagrecer com qualidade, né? Conseguindo manter a massa magra, emagrece mais fácil. Por quê? Porque a quantidade de calorias dela tá certa para ela. Ela não tá na base do achismo na dieta, comendo o que ela vê na internet, seguindo o que a blogueira fala. Tá seguindo uma dieta com uma nutricionista, comendo a quantidade que ela precisa para o peso dela, para a altura dela, para o que ela vai fazer. Ela tem mais aderência à rotina, ou seja, é fácil dela seguir. Então a aderência dela, a vontade dela seguir é tranquilo. Não passa fome, come tudo um monte de coisa gostosa que ela já vinha comendo. Não fica de mau humor porque não precisa cortar carboidrato. Consegue um corpo magro, definido e sem flacidez, porque tá aplicando o treino do jeito certo, não tá saindo fazendo treino aleatório na internet, tá seguindo uma sequência para que o corpo dela descanse. É uma rotina totalmente diferente. Tem um emagrecimento sustentável, que é o mais importante de tudo aqui. Porque muita gente às vezes consegue perder 5 até 10 quilos, daqui a pouco ganha o dobro. Por quê? Não sabe nem como é que chegou naquele resultado. Só emagreceu. Quando a gente fala de emagrecimento sustentável, é tudo isso que eu mostrei para vocês aqui. É um treino orientado, é um treino que deixa seu corpo descansar, é um treino que faz você gastar calorias por mais tempo, é um treino que não faz você ficar flácida, é uma dieta de acordo com o seu peso,
É uma dieta de acordo com o seu sexo, quantas vezes você vai treinar na semana. É uma dieta para você. Quando você tem uma rotina simples, uma rotina fácil, tudo isso, fica um emagrecimento sustentável. Você vai conseguir manter o peso para sempre. Não é à toa que eu falei. Eu pesava 120 quilos. Hoje eu peso 90 quilos. E eu não sofri para chegar aqui. E eu não sofro para ficar nos 90 quilos. Se você me acompanha no Instagram, por exemplo, você vai ver que eu como todo final de semana, por exemplo, pizza. Eu como todo dia um chocolatinho. E por que não sobe para os 120 de novo? Porque o emagrecimento foi sustentável. Eu sei o que eu fiz. Não foi do nada, cheguei aqui, baixei 10 quilos, subi. Não. Eu sei o caminho agora para emagrecer e ter um emagrecimento sustentável, tá? E isso que a maioria das pessoas não conhece, tá? Inclusive, na próxima segunda-feira, amanhã, é exatamente isso que eu vou passar para vocês aqui, até no próximo slide eu vou mostrar para vocês mais sobre o programa Net Fitness. É isso que a gente vai fazer com você lá dentro, tá? Então, se você agora que viu todos os bastidores aqui do emagrecimento, como é que funciona, o que uma pessoa tem que fazer, como que funciona as calorias, você que entendeu tudo isso e quiser até me ajuda para iniciar, para a gente fazer todo esse processo com você, para eu cuidar da parte de treinamento, para a nossa equipe de nutricionista, você ter uma dieta montada por uma nutricionista de acordo com o seu peso, de acordo com a sua altura, de acordo com quantas vezes na semana você vai treinar. Se você quiser ter tudo isso que eu falei aqui agora, amanhã, segunda-feira, dia 28, tá? Eu não sei quando você vai ver esse vídeo, mas dia 28 a gente vai abrir algumas vagas para o programa Net Fitness, tá? Que faz exatamente isso que eu mostrei aqui para vocês. A gente vai passar treinos para vocês de força e intensidade. Tem a parte de avaliação. Deixa eu mostrar aqui para vocês entenderem. Até preparei aqui para você entender melhor. Quando você entra aqui no programa Net Fitness, que inclusive vai estar com as vagas amanhã, você passa aqui por uma avaliação. Por que você passa com essa avaliação? Porque eu preciso saber seu peso, seu objetivo, sua altura. Você tem que saber quantas calorias você precisa consumir, por exemplo. E aí você recebe uma dieta de acordo com o seu objetivo logo em seguida. Você vai ter uma dieta com 4 refeições, simples de seguir, feita por uma nutricionista formada, não é estagiária, é uma nutricionista formada, inclusive está assinada a dieta por ela. Você vai receber uma dieta simples para você seguir. Depois, você vai ter acesso ao seu primeiro projeto aqui na plataforma de alunas, onde você vai ter um treino bem orientado por mim, que sou um personal, tudo que você vai precisar fazer. A gente vai fazer em vídeo aula junto com você, ou seja, eu vou fazer aqui o treino em vídeo e você vai fazer os mesmos movimentos que eu estou fazendo na minha casa, você vai fazer na sua casa. Mas antes de a gente começar a aula, eu explico tudo que você tem que fazer o passo a passo. Onde você vai colocar o pé, onde você tem que respirar, quais são os exercícios que você pode adaptar, tudo eu falo para você o que você tem que fazer. Depois a gente faz a aula junto. Eu e minha esposa faz a aula junto com você. Você dá o play e aí você tem todo um treinamento para você fazer. E não é só um treino. Esse nome Net Fitness não é à toa, né? Net Fitness foi justamente inspirado na plataforma Netflix. Só que em vez de séries, tem treinos para você fazer. Então logo quando você entra, você passa por uma avaliação, você recebe sua dieta de acordo com as calorias que você precisa comer e você é liberado a fazer o seu primeiro desafio, o seu primeiro projeto lá dentro. Esse projeto é chamado de Inicial Fit. Por que você é liberado para fazer esse primeiro projeto? Porque esse primeiro projeto, eu tive muito resultado com ele com as minhas alunas. Então esse primeiro projeto é para te dar um resultado rápido, assim. Para fazer você se olhar no espelho depois de 30 dias e já falar, caramba, tô comendo de tudo, tô comendo o que eu gosto de comer e tô emagrecendo. É isso que você vai ter no programa Net Fitness. Você vai passar sua avaliação, vai ter sua dieta direcionada para o seu objetivo, para a sua necessidade calórica, você vai ter ajuda de um personal cuidando do seu treino, passo a passo o que você precisa fazer na sua casa, o que você precisa treinar para você ter resultado. E claro, tudo isso com ajuda profissional, que é por mim, pela minha equipe também você vai ter acesso ao meu WhatsApp, tudo isso para você conseguir emagrecer com qualidade em casa, depois dos 30 anos. Então se você quiser
ser magra, ser definida, depois dos 30 anos, amanhã, dia 28, a gente vai abrir algumas vagas para o programa Net Fitness. As matrículas vão se encerrar essa semana mesmo, tá? A gente não vai estender, tá? A gente agora está fechando as matrículas. Então, se você quiser todo esse passo a passo que eu te mostrei aqui, se você quiser ter a sua dieta direcionada para você, se você quiser ter ajuda profissional, um personal te guiando tudo o que você tem que fazer, a gente vai abrir amanhã, tá? E, claro, tem o seguinte, se você quiser entrar na próxima semana, porque não deu algum motivo, você não pôde estar participando dessa turma, infelizmente você vai ter que esperar só a próxima, que a gente não sabe quando vai abrir, tá? Então, se você quiser realmente emagrecer, ter uma rotina fácil para você seguir, o passo a passo por profissionais te orientando e você não sofrendo para tudo isso acontecer com o seu corpo, para você conseguir emagrecer de verdade, eu vou falar para você fazer o seguinte, aqui embaixo desse vídeo tem o meu Instagram, é só você clicar lá que você vai cair no meu Instagram. Se você quiser, já pede para reservar a sua vaga para amanhã, tá? Amanhã, às 9 horas da manhã, a gente vai abrir as vagas e não são muitas vagas, tá? Então, se você quiser tentar uma vaga para o Net Fitness, você manda uma mensagem aqui por inbox, pede o link para minha equipe, que com certeza aí você vai estar recebendo, vai receber toda a orientação, os próximos passos para você estar participando da plataforma Net Fitness, para você ter todo esse passo a passo, para você não só ficar aqui na parte teórica, para você colocar em prática, para você ter uma rotina tranquila e fácil para emagrecer em casa, tá? Bom, agora eu vou deixar aqui para vocês, meu muito obrigado para vocês que participaram aqui dessa aula. Fiquei muito feliz de poder estar explicando para vocês como é que funciona por trás do emagrecimento, toda essa questão aí, tanto a parte de treinamento, falando um pouco também de questão de calorias, porque isso é muito importante para você que quer emagrecer. Fiquei muito contente de você estar aqui comigo, assistindo aqui essa aula. Eu tenho certeza que agora você vai começar a olhar o emagrecimento por outro lado, né? Porque não é simples igual a gente acha que é. Fazer qualquer treino, comer qualquer dieta, não é simples desse jeito. Tem toda uma orientação, tá? Bom, é isso. Mais uma vez o convite. Manda mensagem por direct lá, pede o link para reservar a sua vaga. Se já tiver passado do dia 28 de 6 de 2021, o que você vai fazer? Já pode pedir a vaga para tentar você participar. Por quê? Porque as vagas já estão abertas. Provavelmente a gente vai até a sexta-feira com as vagas, tá? Se caso encher a turma antes, a gente fecha a turma antes, tá? Talvez quinta-feira, pode ser que até quarta, já aconteceu de abrir a turma e já em 2 dias fechar. Então, se você quiser participar, manda uma mensagem lá por inbox, que a minha equipe vai te atender, vai te explicar. Você tem uma aula também mais aprofundada sobre Net Fitness antes de você comprar, para você receber todas as orientações, para você entender realmente o que é o Net Fitness. Pede o link, assiste a aula, tenho certeza que vai te ajudar bastante, principalmente você que já passou dos 30 anos, beleza? Bom, é isso, eu vou ficando por aqui. Um grande beijo, fique com Deus e até a próxima.